Fala pessoal, mais uma vez eu aqui, William, para outra aula de física. Hoje aula de exercícios. Faremos 3 exercícios. Exercício sobre calor. Tu vai ver o calor quando vier o verãozão aqui em Porto Alegre, a gente não poder sair, tem que ficar dentro de casa por causa da quarentena. Então vai ver o calor. Então, exercício sobre o calor, exercício sobre calor específico e calor latente. Então, sem muita enrolação, bora para os exercícios. Primeira questão aqui, questão conceitual do Enem, Enem de 2016, na segunda aplicação, prova azul, questão 72. Então, nos dias frios é comum ouvir expressões como essa roupa é quentinha, ou fecha a janela para o frio não entrar. Essa roupa é quentinha, isso aqui é muito frase de mãe, né? As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois a roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa? Não é que a roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa. A roupa, na verdade, é uma resistência térmica. Ela impede que a energia do teu corpo seja transferida para o ambiente. Isso que ela faz, não é que ela absorve a energia do teu corpo. Então essa afirmação está errada. E o frio não entra pela janela, o calor é quem sai por ela. Essa afirmação está certa, porque quando tu abre a janela lá do teu quarto, o que tu faz é que tu tá abrindo aquela resistência térmica que seria, por exemplo, a janela, né? Então a energia que está ali, o ambiente está quentinho, vai ser transmitida por calor para o ambiente de fora, né? Porque ali, porque tu tem se o ambiente está quentinho e lá fora está frio, então tu tem uma diferença de temperatura e por calor essa temperatura vai ser transmitida pro ambiente lá fora. Bom, então a letra A está errada. Então vamos analisar a letra B aqui. Roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. Beleza, a roupa é um isolante térmico. Mas não é por isso que ela não fornece calor. É porque calor não é uma propriedade dos corpos. Calor é uma transferência de energia, certo? É o processo em que está ocorrendo, onde há transferência de energia. Isso a gente chama de calor. E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Beleza, isso aqui, o frio não entra pela janela, tá correto, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Não é a temperatura, né? A temperatura daí é uma medida. Não, o que sai da sala seria energia, ela por calor, mas não é a temperatura que sai. Então, essa aqui tá errada, a letra B tá errada. Então, letra C, roupa não é uma fonte de temperatura. Certo, roupa não é uma fonte de temperatura. E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. Logo, o calor é que sai por ela. Então, roupa não é uma fonte de temperatura, isso está certo. E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. Está errado, o calor não está contido em nada. O calor é só um modo de transferência de energia. Então, não é uma propriedade dos corpos o calor. Então, essa letra C está errada. Para a letra D. Calor não está contido no corpo, sendo uma forma de energia em transmissão de um corpo de maior temperatura para o outro de menor de temperatura. Exatamente aqui, ó. Essa é a definição de calor. Então, letra correta, letra D. Então, vamos ver porque a letra E está errada. Calor está contido no corpo da pessoa. Já está errado aqui. Calor não é uma propriedade. Então, já eliminaria essa letra E. Certo? Então, próxima questão. Essa aqui, conceitual. Questão conceitual muito boa, aliás. Então, vamos para a próxima. Então, URGS 2017, questão 12. Qual a quantidade de calor necessária para transformar 10 gramas de gelo a temperatura de 0 graus Celsius em vapor a temperatura de 100 graus Celsius? Ele dá os dados aqui. Considere o calor específico da água
que seja calor específico igual a 4,2 joules por grama por grau Celsius, o calor de fusão do gelo sendo 333 joules por grama e o calor de vaporização da água sendo 2.268 joules por grama. Isso aqui não é vírgula, né? Isso aqui é um ponto separador da centena, né? Entre centena e milhar. Então, bora resolver a questão aqui. O que a gente tem que ver para resolver essa questão? Bom, para mudança de temperatura, a gente vai usar a equação que tem o calor específico, né? Que é esse calor, esse Czinho aqui, calor específico. E seria o calor que quando tu tem variação de temperatura, certo? Quando tu tem variação de temperatura, o calor, a quantidade de energia que é dada ou retirada de uma determinada substância dada por essa equação aqui. Essa aqui é a quantidade de energia, que M é a massa do corpo, C é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura que o corpo teve, que a substância teve. E para mudanças de estado de matéria, daí o que acontece? Não tem variação de temperatura para variações de estado de matéria. Portanto, o que a gente usa é o calor latente, né, que é simbolizado por esse L aqui. O Q também simboliza a quantidade de energia e o M simboliza a quantidade de massa. Então, como tu não tem variação de temperatura, a única coisa que tu tem é uma quantidade de energia por massa, certo? Que foi transformada para um outro estado da matéria. Se eu tenho aqui no caso 10 gramas de gelo, ele está a 0 graus, né, a temperatura de fusão da água, a temperatura de fusão do gelo. Daí essas 10 gramas aqui, até se tornarem água, tu não muda essa temperatura de 0 graus. Então tu só vai, para tu saber quanta energia foi dada, tu usa essa equação aqui. Então, quais foram as transformações que tiveram nesse problema aqui, na questão? Na questão, nós temos duas mudanças de estado da água, certo? Que ele está em gelo, depois ele vira água, e depois com a água ele aumenta 100 graus Celsius, certo? E ainda, depois dos 100 graus Celsius, sem mudar de temperatura, essas 10 gramas que antes eram gelo se transformam em vapor. Então, nós temos duas mudanças de estados da água e uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Então, a gente vai ter que usar duas vezes essa equação aqui, que é conhecida como QMOL, e uma vez essa equação aqui, que é conhecida como QMacete. São dois macetezinhos para lembrar, né? QMOL e QMacete. Beleza. Então, qual vai ser a energia total que eu vou precisar para transformar 10 gramas de gelo, para que 10 gramas de gelo se tornem 10 gramas de vapor de água? Então, a quantidade de energia total vai ser a quantidade de energia para fundir 10 gramas de gelo, mais a quantidade de energia para transformar essas 10 gramas que agora são água, para aquecer essas 10 gramas que agora são água até 100 graus Celsius, e mais a quantidade de energia para transformar essas 10 gramas que são água em vapor d'água, certo? E essa vai ser a quantidade total. Então, para a gente saber a energia total, a gente vai substituir esses valores aqui, substituir essas energias aqui por essas expressões aqui, que fica a energia de fusão vai ser igual a massa vezes o calor latente de fusão do gelo, que é esse aqui, mais a energia de aquecimento da água, que vai ser a massa da água, vezes o calor específico da água, que é isso aqui, vezes a variação de temperatura da água, que é 100 graus Celsius, que foi de 0 até 100, mais a energia de vaporização, que vai ser a massa da água, vezes o calor latente de vaporização da água, que é esse aqui. Então vai ficar que a energia total é igual a isso aqui. Dessa expressão em cima, eu consegui botar em evidência a massa, porque a massa é igual em todas as parcelas aqui em cima.
e fica só a massa multiplicando essas três parcelas aqui, que a gente tem, né? São os três calores, né? O calor latente, o primeiro calor latente, o calor específico, o segundo calor latente e a variação da temperatura. Todos esses dados a gente tem e a massa a gente tem também. Então, é só multiplicar aqui com as unidades. Então, o calor total vai ficar isso aqui, 10 gramas, que multiplica 333 joules por grama, calor latente de fusão do gelo, mais o calor específico da água, 4,2 joules por grama vezes 4,2 joules por grama por grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que foi 100 graus Celsius, mais o calor latente de vaporização da água, que é 2.268 joules por grama. Calculando isso aqui, dá 30.240 joules. E a resposta fica a letra E. Reparem aqui que essa massa está em gramas e o calor latente, os calores latentes e calor específico, eles estão em joule e dividido por grama também. E imagina que aqui tivesse em quilogramas, 10 quilogramas. Para eu multiplicar direto aqui, não daria certo, não, porque eu estaria em quilogramas aqui e aqui estaria em gramas, então não daria para cortar, certo? Eu teria que transformar isso aqui em gramas, daí ficaria 10.000 gramas, daí eu sim poderia multiplicar. Mas como já está com as unidades correspondentes, então é só fazer essa multiplicação aqui, certo? Ficar fazendo a distributiva aqui e depois somar, que dá esse resultado aqui. Então, bora para a próxima, para a última questão, certo? Então, última questão aqui, Enem 2018, segunda aplicação, prova amarela, questão 128. Essa questão é um pouco grandinha, mas vamos lá, não podemos se entregar para os homens. Para preparar uma sopa instantânea, uma pessoa aquece em um forno micro-ondas 500 gramas de água em uma tigela de vidro de 300 gramas. A temperatura inicial da tigela e da água era de 6 graus Celsius, então a mesma temperatura para a tigela e para a água. Com o forno de micro-ondas funcionando a uma potência de 800 watts, a tigela e a água atingiram a temperatura de 40 graus Celsius, a mesma temperatura, em 2,5 minutos. Então, em 2,5 minutos, eles foram da mesma temperatura de 6 graus Celsius para uma temperatura de 40 graus Celsius. Considere que os calores específicos do vidro e da sopa são, respectivamente, 0,2 calorias por gramas por grau Celsius e 1 caloria por gramas por grau Celsius. E que 1 caloria equivale a 4,2 joules. Que percentual aproximado da potência usada pelo micro-ondas é efetivamente convertido em calor para o aquecimento? Então, qual que é a ideia principal da questão? A gente tem um micro-ondas que está fornecendo energia, certo? E ele quer saber quanto dessa energia que é usada para efetivamente aumentar a temperatura da água e da tigela. Portanto, isso me diz que não é toda a energia que o micro-ondas está fornecendo, uma vez que eu não tenho nem 100% aqui, né, nas alternativas, não é toda a energia que o micro-ondas está fornecendo que vai ser utilizada para aumentar a temperatura da água com a tigela. Então, a gente tem que calcular, primeiramente, qual é a energia que o micro-ondas fornece ao total, e depois a gente tem que calcular a energia que é utilizada para aumentar a temperatura da água e da tigela por calor. E a gente vai comparar, a gente vai dividir a energia que é utilizada para a tigela e para a água, dividido pela energia total do micro-ondas, e a gente vai ver qual é o aproveitamento do micro-ondas. E essa aqui é a ideia geral da questão. Então vamos lá. A questão quer saber que percentual da potência é convertido em calor para aquecer. Isto é equivalente a calcular que percentual da energia gasta pelo micro-ondas foi convertido em aquecimento da água da tigela, como eu disse. Então, eu separei em 3 passos essa resolução. Passo 1, a gente vai calcular qual foi a energia total gasta pelo micro-ondas. Então,
A potência a gente sabe que é energia por tempo. E qual foi a potência que a questão nos deu? 800 watts, certo? 800 watts ele é igual a energia, uma energia por tempo. E qual foi o tempo que ele disse? Que levou 2,5 minutos. Então aqui, multiplicando pelos dois lados por 2,5 minutos, isso me deixa com energia, tem que ser igual a 800 watts vezes 2,5 minutos. Isso implica que a energia é 800 joules por segundo, porque aqui watt é joules por segundo, vezes 2,5 minutos. Então, aí que está a questão. Como é que eu vou multiplicar isso aqui? Sem ter as unidades correspondentes. Porque eu não posso cortar minuto com segundo. Por isso que eu tenho que transformar esse minuto aqui para segundos. Então, transformando 2,5 minutos para segundos, certo? 2 minutos é 120 segundos. E 0,5 é metade de um minuto. Então, é 120 segundos mais 30 segundos, que dá 150 segundos. Multiplicando 800 por 150, daí eu fiz o cálculo direto aqui, dá 120 mil joules. Então, a quantidade de energia que o micro-ondas... a quantidade de energia total que o micro-ondas fornece é 120 mil joules. E agora a gente vai calcular qual é a energia utilizada para aquecer a água e a tigela. Então aqui, passo 2, calcular o quanto de energia foi transferido para a água e para a tigela por calor. Então, a energia total aqui vai ser a energia fornecida para a tigela, mais a energia fornecida para a água. Como não houve mudança de estado entre não houve mudança de estado nem da tigela nem da água, então o que a gente vai usar vai ser o Q-macete, certo? Usando o calor específico da água e o calor específico do vidro, que é o material feito é o material que é feito a tigela. Então aqui vai ser a massa da tigela, a energia dada para a tigela em forma de calor vai ser a massa da tigela vezes o calor específico do vidro vezes a variação da temperatura. E a energia dada para a água vai ser a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Esse ΔT aqui eu não botei o índice porque é o mesmo para os dois. Eles estavam inicialmente a 6 graus Celsius e depois foram para 40 graus Celsius. Então a variação foi de 36 graus Celsius para ambos. Certo? Então aqui, modificando esses incógnitas pelos valores, fica 300 gramas vezes 0,2 calor específico do vidro aqui, 0,2 calorias por gramas por grau Celsius, vezes 36 graus, variação de temperatura, mais 500 gramas, vezes 1 caloria por grama por grau Celsius, vezes 36. Aqui eu poupei de vocês fazerem os cálculos, e daí ficou 2.160 mais 2.160 calorias mais 18.000 calorias. Isso fica 20.160 calorias. Isso aqui ficou em calorias porque os calores específicos foram dados em calorias, certo? Só que a gente vai ter que converter isso, né? Porque, não sei se vocês se lembram do item do passo 1, a gente achou a energia do total do micro-ondas em joule. E para a gente comparar com aquela energia, a gente tem que passar calorias para joules. Qual é a correspondência? O problema, a questão nos deu, certo? Uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, eu substituo caloria aqui por 4,2 joules. Então, fica, para eu achar quanto que isso aqui vale em joules, basta multiplicar 20.160 vezes 42, vezes 4,2. E eu acho em joules que é equivalente a 86.672 joules. Então, agora o passo 3 é simplesmente comparar o resultado do passo 2 com o passo 1, certo? Então, isso eu vou dividir o resultado do passo 2 pelo valor do passo 1. Olha só, pessoal, se eu fosse dividir isso aqui no braço, haja braço, né? Então, pense que
Isso aqui não é aproximadamente, né, 80, eu posso pensar como isso aqui 80 mil, certo? Ignorar esses 6.672 aqui, que comparado a 80 mil é pouco, né? Então eu posso pensar nisso aqui como 80 mil. E como embaixo está 120 mil, seria essa fração aqui seria aproximadamente igual a 2/3. E 2/3 em porcentagem é 66%. Vamos olhar para as alternativas agora. Qual é o valor mais próximo de 66? Olha aqui, ó, tem esse aqui, 66,7. Então eu não preciso fazer no braço essa conta. Eu trabalho aqui pensando como se fosse 80 mil, daí acho um valor aqui, 66, pô, e tem um valor de 66,7. 66 é aproximadamente 66,7, né? Então, isso aí, não precisa fazer na braça esse cálculo. Tu aproxima ali, e essa aqui é a manha das provas, né? Às vezes tu tem que ter as suas sacadas para não ficar perdendo tempo, já que o Enem é uma prova que ela é muito grande, tem muito texto para ler, e tu fica muito cansado. Então tu tem que ter essas sacadas, certo? Então aproxima aqui para 80 mil, acha 2/3 e é isso aí. É nóis, mamão com açúcar daí. Quer dizer, não mamão com açúcar porque tem bastante cálculo, mas esse passo aqui não precisa fazer. Então, questão certa, letra D. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das aulas que eu fiz aí. Se tenha valido para alguma coisa. Se não valeu para alguma coisa, espero que tenha pelo menos valido para a paciência de vocês terem aguentado eu falado aqui. É isso e fiquem bem aí. Se cuidem na quarentena e até mais. Falou!